Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Pirovani, sou fundador e CEO da Estuda.com. Estou aqui gravando com o professor Antônio Humberto, que já vai se apresentar também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Enem, sobre TRI, sobre algumas curiosidades. Conheço o professor Antônio Humberto há bastante tempo, fui aluno dele e hoje está aqui participando conosco para falarmos um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Acabou de sair o resultado do SISU. Professor, por favor, se apresenta para o pessoal. Meu nome é Antônio Humberto, sou professor de biologia e já atuei na educação como professor, como coordenador pedagógico, como diretor, durante um período bastante grande, mais de 30 anos. Estive à frente de uma escola que era um projeto de professores que a gente montou uma escola e então fui acumulando muito conhecimento, muita informação e muita experiência que eu puder contribuir hoje vai ser bem interessante, bem legal. Bacana que o senhor sempre trabalhou muito com ensino médio, né? Então, foi professor uma vida toda, foi coordenador pedagógico, mantenedor, então sei a paixão que o senhor tem por ajudar os estudantes e o conhecimento técnico também sobre Enem. Então, acho que vai ser bem legal essa conversa. E só para a gente começar, então, professor, o senhor falou aí de muitos anos de sala de aula. Qual foi a primeira vez que o senhor ouviu falar sobre o Enem, né? Esse exame unificado aí, esse exame nacional? O primeiro Enem foi em 1998. O ministro Paulo Renato, que apresentou, era uma ideia interessante. Vamos fazer um exame nacional para verificar como é que está o nível do nosso estudantado. Mas a primeira edição foi pequena, foram poucas cidades no país e não havia um estímulo, não havia interesse. Para que o aluno ia fazer uma prova dessa? Não era obrigado e não havia nenhuma contrapartida palpável. Né? Então, mas a gente se empolgou, a gente conversamos os professores, coordenadores, diretores da escola e a gente ficou empolgado. Acho que isso é uma coisa legal. Estimulamos os alunos a fazer inscrição, mas como não tinha contrapartida, os alunos falavam, mas para que eu vou fazer? Né? Não vou ganhar nada com isso, não vai servir para nada. Mas a gente estimulou, alguns alunos a gente pagou metade do valor da inscrição, uma outra parte a gente pagou a inscrição toda. E no dia da prova a gente foi para o local de prova, como a gente faz com os vestibulares, fomos lá acompanhar os alunos, a entrada. E a gente se surpreendeu, porque não tinha mais nenhuma escola lá, nenhum professor, só nossa. Né? E uma grande quantidade de alunos nossos. Quando saíram os resultados, que o Ministério da Educação divulgou, só tinha um local de prova no estado inteiro, né? E dos 200 inscritos e que fizeram a prova naquele 98, primeira edição do exame, 100 eram alunos nossos. Então, metade dos alunos da primeira edição. E de lá para cá a gente sempre acompanhou São com early muita adopters, atenção. então, né? É? A gente Vocês sempre, foram early adopters. a gente sempre acompanhou com muita atenção, com muito respeito, porque eu acho que essas avaliações gerais são muito importantes. Com o passar do tempo, cada vez fui estudando mais, apesar de eu estudar biologia, eu fui me empolgando pela área de dados e vendo como conhecer isso é fundamental. Não tem como você trabalhar e conseguir desempenho sem você ter dados confiáveis. Bacana, e nós vamos conversar mais sobre isso também, né? Mas aí o senhor falou que conheceu ele em 98, falou aí que vocês foram entusiastas aí apostaram nisso, levaram os estudantes, né? Mas e ao longo dessa trajetória até chegarmos em 2009, né, quando foi implementado a TRI ali, tem mais algum caso interessante ou curioso? Em 2004 o resultado do Enem passou a ser utilizado para a concessão de bolsas do ProUni, né? Então isso já era alguma vantagem, olha, vale a pena fazer.
Mas a gente continuava insistindo para os alunos, olha, vocês podem até não conseguir ir para a Uni, porque são uma escola particular, mas vai fazer. Só que em 2004, as inscrições exclusivamente pela internet, né? E precisava do CPF. E em 2004, vamos dizer assim, era a minoria dos alunos de ensino médio que tinha CPF. Isso era algo que só ia ser expedido, a pessoa só ia atrás disso quando começava a trabalhar. Então foi uma loucura, a escola teve que, né, fazer o papel da família, de correr atrás. Olha, vocês têm. Eu lembro que a gente conversou com um posto do correio, levamos um posto do correio para dentro da escola para fazer o cadastramento do CPF, para fazer pagamento de inscrição, mas, sabe, são coisas necessárias. E aí, ao longo dos anos, a gente foi vendo que o Enem passou a ser utilizado por instituições privadas que usavam, olha, o seu desempenho no Enem pode ser usado para ingressar nos cursos da universidade. Né? Então, isso foi cada vez aumentando o interesse. Até que em 2009 veio o novo Enem. Né? Na época, o ministro da Educação, que era o Fernando Haddad, ele, né, apresenta esse projeto novo, que acabou sendo algo bem revolucionário, muito positivo para a educação brasileira. Fazer falar uma coisa que ninguém sabe basicamente, mas quando o Enem ele era opcional, né, e ajudava na nota, igual o senhor disse aí, eu fiz a inscrição, eu estudava no colégio, né, que o senhor era mantenedor e professor, fiz minha inscrição e não fui fazer o Enem. E eu lembro que eu tirei um pouco mais fiz mais acertos do que alguns colegas meus e eles foram aprovados e eu não fui. Então, só uma curiosidade. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como é a prova, a estrutura da prova, a importância dela. Então, hoje, se alguém que não conhece isso virasse professor, mas o que é o Enem? O que o senhor falaria aí para esse estudante, para que ele pudesse realmente entender isso? Explica um pouquinho sobre essa estrutura do Enem para o aluno entender melhor sobre ele. Coisa que a gente tem que deixar muito evidente: o Enem não é um vestibular. Ok. O vestibular é uma prova para avaliar conteúdos. Então, se o aluno domina, se ele tem aptidão naqueles conteúdos. Eu estudei tudo sobre essas matérias, eu vou lá, faço a prova e me saio bem. Tá? Não, isso acontece no vestibular. No Enem, não. Os conteúdos estão presentes? Estão. Mas eles não são o carro-chefe. Qual é o carro-chefe? É ver se o aluno tem competências e habilidades. Né? Competência é a aptidão dele para pegar o conhecimento nas diversas áreas, nos diversos assuntos, e utilizar esses conhecimentos. E a habilidade é a aplicação prática desses conhecimentos. Mas como que é isso? Olha, veja, uma habilidade, vamos pegar na matemática uma habilidade que é sobre análise de gráficos. Ora, eu posso ter uma questão sobre análise de gráficos com geometria, com logaritmo, com estatística. Eu posso usar vários conteúdos para isso. Então, a análise de gráfico se refere a qual matéria? Dentro da matemática, diversos conteúdos, diversos objetos de conhecimento. Então, nós temos que pensar no domínio dessas habilidades, dessas competências. Mas preciso do conteúdo. Claro. As escolas continuam sendo estruturadas, organizadas por disciplinas, por matérias. Então, continuarão a ser. Mas a gente não pode pensar nem como escola, nem como aluno, num processo de preparação pedagógica que seja apenas conteúdo. Enem não é só isso. Boa, boa. O senhor falou sobre competência e habilidade, fala um pouquinho sobre os eixos cognitivos também. Tá. Veja, de uma maneira geral, o Enem quer verificar se o candidato ele tem
tem os conhecimentos em cima de utilização disso. Olha, vamos pensar. Minha área é biologia. Eu preciso ver se o candidato domina a linguagem que é utilizada dentro da biologia. Ah, eu não posso dizer, aquela coisinha. Não, tem um nome, tem uma designação, tem uma linguagem biológica. Eu costumava dizer para os alunos, eu brincava com eles, falava, gente, ao longo de 3 anos de ensino médio, vocês vão aprender novos idiomas. Como assim, professor? Um idioma vai ser o biologuês. Se você pensar que a cada aula os professores vão apresentar 10 termos novos por aula, né? Vocês vão ter 5 aulas por semana, são 55 termos novos por semana. Você vai ter aula em 200 dias letivos, vão ser 40 semanas. Né? Vocês vão terminar o ano com mais de 2.000 palavras. Em 3 anos, vocês vão ter um idioma novo. Isso é o domínio de linguagem, eixo cognitivo, Ok. primeiro. Compreensão de fenômenos. Né? O aluno tem que ser capaz de compreender um determinado fenômeno físico, químico, biológico, mas também fenômenos na esfera da sociologia, da filosofia, né? Que ele compreenda como os fenômenos nas áreas do conhecimento acontecem. Ele tem que ser capaz de solucionar problemas. Eu dou uma situação, problema para ele encontrar uma forma de resolver com aqueles conhecimentos, com os objetos de conhecimento, com o conteúdo que ele tem. A capacidade de construir uma argumentação consistente dentro de cada área e a capacidade de elaborar propostas de intervenção. Porque no fim das contas, se a gente pensar, para que serve o conhecimento? O conhecimento é só para. Eu sei isso, né? Aquela pergunta antiquíssima que os alunos fazem. Professor, para que serve isso? Precisa ter uma aplicação, né? É claro, mas isso são as gerações mais modernas. Então eu já era moderno décadas atrás, porque eu falava isso para o professor, para que serve isso? Eu queria saber, sabe? E quando você mostra para ele qual é a aplicação, é, tudo se revela, o conhecimento passa a ser algo útil. É E, muito e maravilhoso, isso gera interesse, né? com toda Então, certeza. hoje, a partir do momento que você vincula isso com um contexto, alguma coisa atual, com uma linguagem mais jovem, que realmente você consegue trazer o aluno para o seu lado, né? Mas muito legal, professor. Mais algum ponto sobre o Enem que o senhor gostaria de frisar? Veja, nós podemos pontuar que de 2009, quando se implanta o novo Enem com a TRI, até 2014, ah, as provas elas não tinham muito evidenciado o conteúdo a que se referia cada uma das questões. Né? Era mais questões mais genéricas que cobravam mais realmente a habilidade dos alunos. A partir de 2015, a gente percebe que aí as questões fica muito nítido. Né? Eu estou usando a palavra questão ao invés de usar a palavra item, que é o termo Para facilitar o técnico. entendimento, né, professor? Mas é porque, na verdade, no âmbito da TRI, faz todo sentido usar a palavra item. Tá? Item não é questão. Tá? São coisas Ok. distintas. Mas, ao longo da nossa conversa aqui, eu vou falar questão. Às Nós vezes eu vou vamos, falar nós item. vamos depois fazer essa definição Mas eu mais uso bastante. detalhada. Então, as questões na prova, a partir de 2015, elas continuam cobrando habilidades, cobrando competências, focadas naqueles 5 eixos de conhecimento, mas nelas nitidamente você percebe que existe uma, uma, um conteúdo associado, um objeto de conhecimento específico associado a ela. Tá? Então essa é uma diferença marcante. Porque às vezes fala, vou resolver todas as provas do Enem anteriores. Ok, é um exercício válido, mas aquelas provas de 2014 para trás não vão te permitir uma identificação tão clara, tão evidente com as provas atuais. Talvez com exceção de linguagens, mas todas as outras vão ser bem diferentes. Legal, legal. Professor, vamos ainda sobre esse assunto de competência, habilidade, sobre. ah, Existe algum padrão nas habilidades mais cobradas nas provas, né? Eu sei que foi feito um levantamento aí. Sim, ah, tem.
tem habilidades Compartilhe um pouquinho disso conosco, com os estudantes que estão nos assistindo e os tem, professores, gestores, tem, mantenedores tem também. habilidades, Carlos, que são cobradas mais. Então, se você pegar em matemática, se você pegar habilidade 3, que é capacidade do aluno de resolver situações, problema, envolvendo conhecimentos numéricos. São, não são questões complexas, em geral, mas que caem muito na prova de matemática. Uhum. Assim como cai também a questão das tabelas que eu falei há pouco, né? A capacidade de trabalhar com gráficos, tabelas, que é a habilidade 26, questões de estatística e probabilidade, a habilidade 28, que também aparece muito. Né? É, na prova de linguagens, isso é uma coisa que, quando você pega os dados e olha, fala, mas meu Deus, como é que. Né? Isso nunca vi em lugar nenhum, mas se você olhar, as três habilidades que são mais frequentes, que mais aparecem nas provas de primeira aplicação, são as habilidades 15, 16 e 17. As três são focadas em literatura, que é um patinho feio dentro da linguagem. As pessoas falam, isso não é literatura. Só que não é aquela literatura de conhecer a característica da escola literária. Né? É de você conseguir associar essa escola literária, essa obra, a um período histórico, a um momento, ao patrimônio imaterial que representa isso. Então, tem habilidades que são mais cobradas, às vezes o dobro, até mais do dobro de frequência do que outras habilidades. Então, tem isso sim. Boa, boa. E eu vamos pensar um pouquinho numa escola, né? Ah, como que eu posso tentar mapear essas competências que os meus alunos têm mais dificuldade para ajudá-los a desenvolver? Ah, olha, isso é fundamental. Você tem que trabalhar com dados, tem que fazer a aplicação de avaliações, primeiro, que sejam que as questões a serem aplicadas têm que ser produzidas com essa intenção. Não é uma coisa casual, eu vou pegar algumas questões, não. Elas são construídas para avaliar. Isso é uma coisa, quando você pega o manual que o INEP elaborou para os professores universitários que elaboram as questões para o Enem, eles são muito explícitos. Você primeiro pensa qual habilidade você quer avaliar. E a partir daí você começa a construir. Então, Certo? toda a construção da questão não é aquela coisa assim, depois eu Tá fiz a ligado questão, ao agora eu vou ver onde é que ela conteúdo, se mas amolda. sim. Né? Aham. Não, é uma coisa pensada. Então a escola tem que pensar nisso. Tem que ter uma avaliação que eu possa verificar, em termos médios, o que está funcionando ou não. Boa, boa. Então, assim, a questão do dado é muito importante, né? Então, a gente, quando nós vamos falar dessa parte de análise e for olhar um modelo tradicional da escola, basicamente ela tem uma avaliação, né? Uma prova, um teste, e isso gera uma nota. Mas a nota é uma informação muito pobre, né? A nota é um conjunto de informações que gera um 7, um 8, um 9, né? E dentro disso existe muito detalhamento, né? Então, é importante que você consiga ter essa visão detalhada para que você identifique realmente qual é o problema e seja assertivo na hora de trabalhar isso, né? Então, acho que um ponto muito importante é esse, né? Não é a questão só de avaliar, né? Aqui na Estudo a gente fala muito sobre 3 pilares, né? Avaliar, diagnosticar e intervir, né? E então você precisa ter esse diagnóstico bem feito para que você consiga intervir de maneira mais assertiva, né? E na verdade, você pega em todas as escolas, as discussões sobre avaliação sempre estão presentes. Elas são muito comuns. E se a gente for analisar, será que essas avaliações estão avaliando alguma coisa? E se elas estiverem avaliando o que elas estão avaliando? Tá? Quando a gente começa a lecionar, é muito comum o professor fazer aquelas provas dificílimas. O cara é novo, a professora é ferrador. Né?
na verdade, é uma insegurança do profissional que, né, olha, eu quero cobrar de uma forma. Não. Né? É, e aí, quando, né, a maioria da turma vai mal, ah, o pessoal não aprendeu nada. Né? Bom, então, será que o pessoal não aprendeu nada? Será que o professor não ensinou tudo? Né? Sim, sim, Então sim. não tem só um lado culpado nessa história. Sim, com certeza. Então a escola precisa estar aberta nesse processo de avaliação. O nosso sistema tradicional de avaliação, eu acho uma lástima. A gente fala, mas a média da minha escola é 8. Bom, eu posso fazer uma avaliação com exatamente os mesmos assuntos, em que a maioria dos alunos tira acima de 8, que a maioria dos alunos tira abaixo de 8, que a maioria dos alunos tira abaixo de 5. Eu ponho questões com maior ou menor grau de dificuldade, né? Então não é por aí. A gente Sim. continua É falando por em isso que média no precisa ter um Brasil. controle pedagógico, né? Um olhar muito. É muito importante ter um olhar em cima disso para que o nível pedagógico ali, a qualidade do ensino, né, A seja gente bem continua feito, falando né? média, média, média. E veja, o Enem trouxe uma ferramenta fantástica, que foi a TRI, e que as pessoas até hoje não conhecem, que, poxa, é um negócio E sensacional, vamos falar bastante que sobre isso pode ainda, fazer né? muita diferença. Com toda certeza. Professor, mas continuando ainda sobre essa questão de competência, habilidade, eixos cognitivos, o estudante, né? Nem todo mundo consegue ter um detalhamento desse, né? Tá certo que nós estamos explicando um pouco mais isso aqui hoje, mas isso é uma parte bem técnica, né? Vou me colocar no lugar de um estudante, né? Já fui há bastante tempo, né? Algum De tempo. ensino médio, não vou nem falar o ano que eu me formei para não entregar a idade. Mas o estudante, ele vai na escola dele, né? Ele vai lá, ele tem uma aula de uma disciplina, ele tem um conteúdo. E aí a gente falou muito sobre toda essa questão técnica, mas esse estudante, o que ele precisa se preocupar para que ele consiga ir bem no Enem? Eu não estou falando da questão técnica, mas muito ligado a essa parte do que você falou sobre eixos cognitivos, competência, habilidade e tudo mais, sabe? Então ele foi lá, ele estudou, ele leu bastante, ele sabe aquele conhecimento. Mas aí a gente falou sobre um monte de coisa, né, que ele não conhece, não sabe. Então, explica um pouquinho, na visão do estudante, se o estudante for perguntar para o senhor come bem e por aí vai, qual é a dica que o senhor daria? Essa o que eu vou falar é a minha leitura. Porque tem profissionais que acham interessante trabalhar com os alunos as habilidades. Olha, você vai ter que reconhecer qual é a habilidade que ele está cobrando ali. Uhum. A minha pergunta é para quê? Né? Isso eu acho que é de grande interesse do profissional da educação, do professor, do coordenador pedagógico, da direção pedagógica. Para esses agentes é interessante. Agora, para o aluno, o que ele ganha em saber a habilidade? Tá? É, eu comparo o seguinte: se você aprender como é que o movimento dos pistões é transmitido para o girabrequim e desse para a estrutura de transmissão e para as rodas, você aprendeu a dirigir? Não. Então, é importante ensinar o aluno a dirigir. Como o carro funciona, isso deixa para o mecânico. Ok. Né? Conhecer as 120 habilidades, conhecer todas as competências, É sabe? too much, né? É ocupar os neurônios, né, com algo que poderia ser melhor aproveitado. As nossas sinapses estão aí para serem Mas eu utilizadas, concordo vamos usar em coisas com a sua boas. opinião e a sua visão, viu, professor? É, é isso aí. Ah, professor, fala também um pouquinho mais sobre a questão do item, né? O senhor falou que comumente aí para facilitar o entendimento, o senhor sempre se refere aí como questão, mas o item ele tem uma estrutura, né? Então o INEP ele divulga ali um manual de como construir, né, esses itens, e aí tem lá o distrator, tem todo esse detalhamento, né? O enunciado, o gabarito, mas explica um pouquinho mais para o aluno entender como é essa estrutura dessa questão, como ela é feita. Então, cada um dos elementos que compõem uma prova pela TRI, ele tem que passar por alguns crivos. Em primeiro lugar,
ele deve abordar, ele deve buscar identificar no candidato se ele tem ou não tem uma determinada habilidade. Então eu não vou querer saber se ele sabe isso, isso e aquilo. Não, eu quero verificar, ele sabe isto. Tá? Por que isso é importante? Porque eu vou verificar se ele domina essa habilidade e qual é o grau de aptidão que ele tem nessa habilidade. Porque ele vai fazer mais de uma questão sobre essa habilidade na prova. Né? Então ela vai estar relacionada a outras. Todos os itens eles vão ter um texto, que pode ser um texto escrito, pode ser uma figura, um texto visual, que remete a um questionamento, a uma pergunta, a um enunciado que se faz, e aí vem o que a gente chama de alternativas. Né? Então, a gente vai ter uma resposta para aquela pergunta que foi efetuada, né, que é o gabarito, e vamos ter outros que são os designados distratores. Então, e eles não podem ser pegadinha, eles não podem remeter a situações que não sejam estritamente vinculadas àquela habilidade que está sendo cobrado. Tá? De uma forma mais, vamos dizer, tentando explicar, o aluno ele vai pegar a questão e vão ter algumas das alternativas que ele fala, olha, isso aqui é uma frase correta, mas não para esta pergunta que é feita. Certo. Tá? Então, ele tem que conseguir exatamente compreender aquele questionamento para ver qual das alternativas está adequada ao questionamento que é feito. Tá? E isso não é uma tarefa tão fácil quanto parece. É preciso treinamento, é preciso que a pessoa, que o professor faça isso com o aluno e que o aluno faça isso sozinho, muitas vezes, para ele conseguir dominar. Então, se a questão que é feita para a TRI tem todas essas particularidades, a gente chamá-la por um outro nome, né, até faz sentido. Por quê? Porque no sistema tradicional, o que anota é a soma dos resultados de questão por questão. Na TRI, não. Na TRI, eu vejo a prova como um todo. Eu vou pegar todas as respostas que o aluno deu em todas as questões e eu vou avaliar se o nível de coerência que tem essas respostas entre si com o grau de dificuldade que essas questões tinham. É como se eu dissesse assim, qual é a probabilidade de que uma pessoa acertasse exatamente estas questões desta prova? E aí eu construo o que a gente chama de nota. Né? Uhum. Isso leva a prova. Então a prova é um todo, eu estou avaliando a prova toda. Sim. Então cada elemento dessa prova é um item da prova. Sim. Tá? Por isso o nome item. Que é uma designação técnica e que tem uma riqueza por trás dessa designação. Mas no cotidiano a gente pode continuar chamando de questão que não vai interferir em nada. Boa, boa. O senhor já puxou uma parte que eu acho que é uma das partes que sempre geram dúvidas, questionamentos, principalmente por parte dos alunos, que é, o senhor falou um pouquinho sobre TRI, né? Então a questão da coerência e tudo mais. Vamos então entrar nesse assunto, né? Que é a TRI. Então é a teoria de resposta ao item, né? Ela foi implementada ali no Enem de 2009, né? Fala um pouquinho mais sobre a TRI, a relevância disso. Eu sei que ele é usado ali no SAT, né? Lá nos Estados Unidos, no exame da TOEFL também. Então, assim, fala um pouquinho mais, explica para os alunos e para quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo o que é a TRI. A TRI é um modelo matemático pensado por matemáticos para resolver um problema de avaliação que intriga os profissionais de educação há um século. Então, as primeiras menções à necessidade de uma forma de calcular isso vem do século passado, realmente
lá dos anos 20, anos 30, mas não existiam recursos computacionais, não existia como calcular. Eles Sim. foram desenvolvendo modelos matemáticos, mas não tinha como fazer esse cálculo. Né? Com o advento da computação, isso passou a ser utilizado e passou a ser utilizado em avaliações. O Brasil usou pela primeira vez a TRI, se não me falha a memória, foi em 94 ou 2004, no SAEB, lá no INEP. Então, quando o INEP resolveu adotar no Enem, ele já tinha uma expertise, porque ele já vinha utilizando esse modelo nas avaliações do ensino fundamental e médio. Então, não era uma coisa, era uma coisa nova para nós, mas para o Instituto já era uma coisa utilizada, já era um modelo utilizado. Até um modelo matemático. E por que usá-lo e não usar o tradicional? O exemplo mais básico, eu tenho fiz uma prova para meus alunos com 10 questões, 5 fáceis e 5 difíceis. Eu apliquei a prova e eu dou a nota pelo número de acertos. Se a pessoa acertou 5 questões, ela tirou nota Esse 5. é o modelo tradicional que a É o escola modelo usa tradicional. hoje em Todas dia, as escolas ok? utilizam, todo mundo Vamos usar o entende. termo técnico, é a TCT, né? É uma teoria, né? É a teoria clássica dos testes. Teoria clássica dos testes, isso. Então é um modelo que todo mundo entende. Todo mundo, mas todo mundo compreende isso. Sim, mas vamos pensar. Um aluno acerta as 5 questões fáceis e erra as 5 questões difíceis. Eu, coerentemente, posso pensar, olha, faz sentido, é um aluno que tem um nível de aptidão, ele consegue trabalhar aqueles conhecimentos, aquele objeto de conhecimento, aquele conteúdo, até um determinado patamar. E dali para cima ele não consegue. Tirou nota 5. Aí o outro aluno acertou as 5 difíceis e nenhuma das fáceis. Mas peraí, qual é a lógica disso? Se o processo de conhecimento é cumulativo, como é que alguém consegue fazer difícil e não consegue fazer fácil? Né? Comparando lá quando eu estava no ensino médio, eu era atleta de salto em altura. Mas se eu consigo saltar 1,80 m, como é que eu não vou conseguir saltar 1,30 m? Não faz sentido. Eu tenho que conseguir saltar todas a barra em qualquer posição até 1,80 m. Como avaliar dessa forma? É isso que a TRI vem resolver. Olha, eu vou avaliar se tem coerência essa resposta, ou se for um chute. Sim. Né? Então, é um modelo inteligente, interessante, né? Porque ele avalia a capacidade do aluno, a aptidão do aluno, ele avalia se as respostas são coerentes com essa aptidão que ele tem. Tá? Então é um modelo bonito. Eu confesso para você, a primeira vez que eu ouvi falar de TRI, Foi eu amor à achei uma primeira vista ou não? roubada. Eu achei uma roubada. Eu falei assim, gente, isso é... Né? Talvez você esteja vendo aqui no canto, aqui tem até uma estátua da Justiça. Eu também sou formado em Direito, tive escritório de advocacia também, sou biólogo, sou advogado. É um estudioso, professor. E eu falei assim, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou estudar esse negócio para mover ações contra o INEP e ganhar dinheiro, porque isso é um absurdo, isso é uma coisa completamente desproposital. E aí comecei a estudar, pegar material teórico, fui ver a parte dos dados da matemática e fiquei encantado. Falei, puxa, esse negócio não só funciona, como é belíssimo. Sim, sim, sim. Falando ainda sobre isso, vamos entrar em algumas questões mais técnicas, mas quais são os 3 parâmetros? Explica aí para a galera mais tecnicamente quais são os 3 parâmetros e como eles funcionam. E por que eles funcionam. Quando a questão, antes dela ser aplicada no quando ela é feita, ela tem que ser testada previamente. Eu tenho que pegar essa questão, aplicar ela para um conjunto de estudantes. Né? Como se fosse uma população, né? Você não pode nichar, né? Você precisa ter... No começo, como é que
o INEP fazia? Ele aplicava para alunos do ensino médio do segundo ano. Uhum. Né? Então, é, era, era um aluno que não estava disputando vagas, então, mas isso teve alguns problemas. Primeiro, porque de repente a questão era pré-testada, era boa, era aprovada, mas ela só ia ser utilizada 2, 3 anos depois, quando aquele aluno que participou do pré-teste estaria fazendo a prova. E teve um lastimável caso de uma escola particular em que um professor, né, subtraiu uma das provas do pré-teste, tirou cópia e aplicou para os seus alunos do pré-vestibular e do terceiro ano do ensino médio, né, e várias dessas questões estavam na prova do Enem, foi um escândalo. Então, a partir daí, eles passaram a aplicar em alunos calouros de universidades públicas. Não sei como é que está fazendo isso hoje, né? A minha impressão, inclusive, é que uma boa parte das questões não está sendo pré-testada, está sendo pós-testada, eles estão aplicando no Enem para ver, calcular os parâmetros depois da Ok. aplicação. Mas o que eles querem avaliar? Primeiro, se essa questão ela tem um bom grau de discriminação dos candidatos. Se ela consegue diferenciar um candidato do outro. Então, quando você olha, fala, bom, esse aluno, esse candidato, ele teve um perfil, uma aptidão 700 e esse 710. Né? Eu vou ter que ter aquelas questões que conseguem diferenciar bem um do outro. Né? Então, os candidatos até 700 podem ter dificuldade com esse tipo de questão, mas os que têm 710 conseguem resolvê-lo. Opa, então ela tem um bom poder de discriminar os candidatos dentro das suas características, da característica daquela questão. Não faz sentido se a questão ela é acertada. Uma parte de alunos com nota 400 acerta, uma parte de 500, uma parte de 600, não. Ela não consegue discriminar Ela direito. não Uhum. consegue separar. Então, a palavra discriminação aí nesse sentido de conseguir separar os alunos pela sua aptidão. Esse é o parâmetro A. O parâmetro B é o parâmetro de dificuldade. É ver qual é o grau realmente de dificuldade que esse item tem para os candidatos. Tá? Seria, do ponto de vista matemático, assim, olha, qual o percentual de alunos que tende a acertar essa questão? Olha, os candidatos que têm nota 650 para cima têm uma alta probabilidade de acertar essa questão. Então, o parâmetro de dificuldade ele é avaliado como um ponto matemático na escala. E o terceiro, que acaba sendo mais intrigante, que é a probabilidade de acerto casual, né? A probabilidade de chute. E aí todo mundo, né, não é só aluno, pai, tá? Mas como assim? São 5 alternativas. Né? A probabilidade de acertar no chute é 1 em 5. Não é. Não é. Existem muitos outros fatores que levam a que a gente descarte alternativas ou que se concentre mais em uma ou outra. Então, esse parâmetro de acerto casual, ele pode ser observado matematicamente. Então, na escala, quando você olha, sempre vai ter esse percentual que acerta essa questão, independente de ter aptidão ou não. E não é. E não é de 1/5, não é de 20%. Ele oscila muitíssimo. Então, já houve questões do Enem que essa probabilidade de acerto casual ficou bem abaixo de 5%, e questões que a probabilidade de acerto casual passou de 40%. Tá? Então, as três E o senhor está falando isso porque aqui na Estuda, todo ano, a partir do momento que saem os microdados, a gente faz essa análise, né? Então, isso são dados que foram analisados ali, que estão sendo trazidos também, né, professor? O senhor falou aí sobre quando
o senhor falou do nível de dificuldade, falou da escala ali, citou ali alunos a partir de 650, acertando essa questão. E no Enem existe uma régua também, né? Onde essas questões são distribuídas. Então explica aí um pouquinho sobre essa questão da régua. Eles, o Enem, ele faz uma prova, elabora uma prova que tem 45 itens, 45 questões em cada uma das 4 provas. É preciso ter questões que tenham graus de dificuldade variados. Eu preciso ter questões muito fáceis, medianamente fáceis, né? De nível médio, medianamente difíceis, muito difíceis. Eu tenho que distribuir. Então, a prova tem que ter questões com itens B muito diferentes. Por quê? Porque eu quero avaliar um universo de candidatos de milhões de pessoas. E eu preciso ser capaz de diferenciar esses candidatos uns dos outros. Quando a prova é elaborada, por que é importante o pré-teste? Porque a gente pode colocar questões com vários graus de dificuldade. Então eu tenho ao longo de toda a escala. Então fica como se fosse uma régua mesmo, em que eu estabeleço em que posição está cada uma dessas questões. Porque aí, se eu tenho essa escala feita, um aluno que tenha um certo grau de aptidão, olha, a aptidão dele é 600. 600 é esperado que ele acerte. Acima de 600, não é tão esperado que ele acerte. Acima de 600 ele pode acertar eventualmente? Pode. Agora, aquela questão que é 800, é muito difícil imaginar que esse aluno 600, que não acertou aquelas que são de nível 780, 750, 720, 680, 650, quer dizer, a aptidão dele já foi quantificada na faixa de 600 e ele acertou uma de 800, isso não é coerente. Tá? Quer dizer que ele não vou considerar a pontuação? Vai ser considerado. Mas isso vai ser considerado. Mas a probabilidade dele acertar essa questão era baixa. Então, sendo baixa a probabilidade de acertar, a pontuação que isso vai representar para ele não vai ser uma pontuação alta. Boa. Falamos aí sobre regras, sobre dificuldade de questões. Uma curiosidade que os estudantes sempre têm ali também é por que teoricamente ninguém zera no Enem, né? Então eu sei que isso está ligado à questão da régua ali, né? Mas explica aí um pouquinho por que um estudante, se ele entregar o cartão de respostas preenchido, eu sei que existem ali algumas condições, né? Mas explica um pouquinho por que isso teoricamente não ocorre para quem faz a prova. Se o aluno entregar o cartão de respostas completamente em branco, ele tira zero. Okay. Então é possível zerar? É possível zerar. Agora, se ele fizer uma única marcação no cartão, das 45 questões, ele marcar uma, ele já não vai tirar zero, ele vai tirar a nota daquela questão ou a nota mínima que a prova tem. Lembrando que o senhor se referiu à prova pelas 4 áreas, né? Então, o senhor se referiu a 45 questões, eu não posso zerar em nenhuma das 4 áreas, correto? Mas veja só, se você marcar uma alternativa, em cada uma das 4, então no primeiro dia de provas, você pegou o cartão de respostas, marcou a questão número 1 e a questão 46. Você marcou, você já não vai mais zerar. Ok. Mas e se eu tiver errado essas únicas questões, você não vai zerar. E aí agora é a parte interessante, que é a explicação técnica do porquê isso. Fala para os nossos estudantes. Você vai receber a nota mínima da prova. A prova tem um valor mínimo. Assim como eu pego um candidato normal, eu vejo
o conjunto das 45 respostas e eu avalio, bom, qual é a probabilidade de um candidato ter acertado exatamente essas questões que ele acertou e errado as questões que ele não acertou, e atribuo a ele uma nota, eu penso o seguinte: qual é a probabilidade de um candidato não ter acertado nenhuma dessas 45 questões? Eu chego, bom, era de 380. Né? Então, significa que essa prova, esse conjunto de itens, ele consegue avaliar candidatos que tenham uma aptidão acima de 380, mas não abaixo. Então não importa se ele respondeu só uma questão e errou, ou se ele errou, acertou, ele respondeu as 45 e errou todas as 45. Né? O que eu sei é que essa prova só conseguiria avaliá-lo se ele tivesse uma aptidão acima de 380. E ele Isso não está tem. ligado ao parâmetro B de dificuldade. Então, pode-se entender que Não, eu estou pegando a como questão... a nota que o aluno teve. Ok, Nota, certo? Então a nota, ele só consegue pegar pessoas que têm essa aptidão. Abaixo de 380, essa prova não consegue. Qual é a aptidão desse candidato? Eu não sei, pode ser 379, pode ser 370, 360, 350. Essa prova, não vou dizer que é uma falha da prova, mas é uma característica. Ela só Sim. consegue avaliar candidatos acima desse patamar. Sim. Mas, igual eu ia exemplificar aqui, pensando na questão da dificuldade da questão ali, né? Do parâmetro B. Pode-se entender que dentro da régua, a hora que você espalhou as questões ali por nível de dificuldade, a nota mínima é a questão mais fácil ou a Não, menos difícil, vamos assim dizer? não, Não está ligada a isso. não. Também está ligado. É Ok. porque se você pegar, mesmo que a questão mais fácil, ela ainda assim tem uma probabilidade de acerto e de erro. Então, vai ser levado em conta. Se eu tenho muitas questões mais fáceis, isso vai deslocar a nota mínima para baixo. Tá? Mas a nota mínima não é a nota do item mais fácil. Tá? Ela é probabilística, ela também tem um cálculo de probabilidade para chegar a ela. Tá? Ok. E uma curiosidade, uma coisa magnífica, quando a gente estuda TRI, você fala assim, que coisa maravilhosa. Você está falando do parâmetro B, eu estou falando da aptidão. Beleza, porque a escala é a mesma. Então, quando eu construo uma escala e construo outra, elas se sobrepõem. Aí eu faço o gráfico, elas estão juntas. Isso facilita muito o trabalho e a análise. Tá? Então, acaba sendo muito interessante. Então, toda prova tem uma nota mínima. Então, nós falamos ali sobre o mínimo, vamos falar sobre o máximo. Existe a régua, né? E qual é a nota máxima que um estudante ele pode tirar no Enem? Cada prova tem um máximo. Isso, de cada área. Cada prova vai ter o seu máximo. Então, da mesma forma como se calculou qual é o mínimo de aptidão que essa prova consegue avaliar, também existe o máximo que ela consegue avaliar. Esse conjunto de itens consegue avaliar um candidato até tal estágio. Né? Então, se peguemos no caso da prova de matemática, olha, esse ano a prova conseguiu avaliar candidatos até 972. Então, se a pessoa acertou todas as questões da prova, 972. Mas se eu pegar todos os que gabaritaram a prova, eles têm a mesma aptidão? Com certeza não. Tem uns que são mais aptos que outros ainda. Okay. Mas essa prova não é capaz de dizer. É uma limitação que essa prova tem. Então, por uma questão de justiça, eu estabeleci esse patamar, que é o máximo para todos. O máximo, na prova de matemática, já houve um ano em que ele ultrapassou 1000 pontos. Tá? Então, o aluno que gabaritou a prova fez 1.015 pontos.
1016 pontos. Então, não tem um limite. Né? Teoricamente, seria de menos infinito a mais infinito. Na prática, as provas de linguagens, ciências humanas e ciências da natureza, elas têm os mínimos na faixa de 300 e o máximo na faixa de 800. Enquanto a matemática vai ter um máximo que sempre está na casa de 950, 980. Né? A prova de matemática tem uma pontuação maior possível do que as outras três provas. Professor, então vamos também uma coisa bem interessante que os alunos acho que sempre perguntam. Imagina que eu fiz uma prova e acertei 40 questões de uma, né, de uma área de conhecimento e você acertou também 40 questões. Mas a minha nota foi diferente da sua. Então, falamos aí e a palavra-chave é coerência, né? Então, o quanto uma nota ela pode ser diferente pensando em candidatos que acertaram a mesma quantidade de questões? Olha, isso pode diferenciar muito. Eu peguei ao longo de todas as edições do Enem para buscar a maior discrepância. Uhum. Então a gente pega todos os, todos os candidatos do país que acertaram. Tiveram um acerto, dois acertos, três acertos, quatro acertos. Das 45 nas quatro provas e verificamos qual foi o candidato que teve a maior pontuação e a menor pontuação para cada número de acertos. E a gente encontrou lá na matemática em 2019 a maior discrepância, dois candidatos com o mesmo número de acertos e que tiveram mais de 330 pontos de diferença entre eles. E aí, quando você analisa os cartões de resposta dos dois, você vê que um deles acertou questões que tinham um grau de dificuldade, o parâmetro B aí, muito alto. E aquelas questões com parâmetro de dificuldade baixo, ela errou, na maioria. Então, qual é a lógica de um candidato acertar um monte de questões difíceis e não acertar as fáceis? E o outro? O outro acertou em maior quantidade as questões mais fáceis, ou seja, teve respostas coerentes, e a pontuação dele Uhum. acabou sendo muito mais alta. A gente pode pegar também, e eu faço esse tipo de análise, né, de pegar o candidato que errou só uma questão. Então vamos pegar, e aí eu pego em grande quantidade, olha, aí eu faço por amostragem, mas pego 100 mil, 200 mil candidatos e vou avaliar, bom, das 45, os que acertaram 44. E é normal, essa uma questão que foi errada, ter gente que teve meio ponto de diferença de quem acertou as 45 e ter candidato que tem até 40 pontos a menos. E aí que você vai olhar qual foi a questão que ele errou. E aí você descobre, olha, esse aqui errou uma questão que era a questão mais difícil da prova. Ok. Ele acertou as 44, muito coerente. Então Uhum. a nota dele, o outro teve 955, ele teve 944,5. Então, né, ficou muito próximo. E o outro errou uma questão que não tinha o menor sentido. Aí você pode falar, mas ele pode ter errado na hora de marcar no cartão. Atenção na hora de marcar do cartão, tá? Não Quem tem estiver como a fazendo a prova. TRI avaliar isso, sabe? Não tem como. Nós fizemos um levantamento, né? E
Até em torno de 15 acertos, as diferenças pela coerência podem ser enormes, né? De 16 a 20 acertos, as diferenças ainda podem ser consideravelmente altas, reduzindo seu efeito acima desse ponto. E em matemática, as diferenças continuam altas até em torno de 30 acertos. 28. Então, Normalmente 28, 28 é o ponto de boa. inflexão. Né? Até 28 acertos em matemática, você tem uma diferença entre o candidato que teve a maior pontuação com 28 e a menor, a diferença é bem grande. Mas Uhum. a partir de 29 isso já diminui e aí passa a ser muito pequeno. Né? Em Sim, alguns sim, casos sim. ela acaba sendo grande, mas em geral não é não. Sim, sim. E lógico que depende, né, da coerência, mas não tem uma quantidade X de questões para você considerar que você foi bem numa prova, né? É, claro que para aqueles desempenhos que o candidato precisa ter uma pontuação muito alta, a gente estabelece, olha, você tem que acertar, o mínimo de acerto que você tem que ter é muito alto por prova. E esse acerto tem que ser um acerto com coerência. Uhum. Tá? Mas não dá para estabelecer um parâmetro, um patamar. Tá? Se você não acertar acima de tantas questões, você não. E isso vai acabar impactando ano a ano. Em cada ano você vai ter é, é, pontuações diferentes. Então, a gente, eu gosto muito de levantar os dados e aí eu mostro para o candidato. Às vezes o candidato, isso é muito comum, cara, o pessoal chega e fala assim, eu fui muito mal nessa prova e fui bem na outra. Ela fala, é mesmo, deixa eu dar uma olhada. Eu pego as notas e aí a pessoa teve um desempenho. Normalmente isso acontece com linguagens. Uhum. Ela acha que ela foi mal. Mas quando você vê a nota mínima de linguagens naquela prova, a diferença, a distância entre a nota mínima e a que esse aluno obteve é uma diferença considerável. E aí você pega a diferença entre a mínima e a máxima. Poxa, você conseguiu 60% dos pontos possíveis em linguagens. Você não foi tão mal. Já nessa outra que você achou que foi muito bem, você só conseguiu 50% dos pontos possíveis. É que o candidato, o aluno fica visualizando muito a nota, o número em si. Acaba sendo um fetiche. Por quê? Porque na TCT, eu tirei 6. Uhum. E não é isso que é contado na TRI. Sim. Então o candidato tem que verificar em cada prova como é que foi o desempenho dele. Às vezes ele acertou, não acertou tanto, mas ele acertou com muita coerência, com muita qualidade, vai ter uma alta pontuação. Eu vou trazer dois exemplos reais que a gente extraiu dos microdados. Aqui a gente chama de pessoa A e pessoa B, né? E no exemplo, eles acertaram a mesma quantidade de questões, tá? E aí eu vou falar primeiro sobre a pessoa A. A pessoa A, ela, das 15 questões mais fáceis, ela acertou somente 4. Das 15 questões intermediárias, ela acertou 5. E das 15 mais difíceis, ela acertou 9. E aí são dados reais, tá? Essa pessoa ela teve 403,3 pontos, tá? E aí vamos pegar agora a pessoa B. A pessoa B, ela acertou 11 das 15 mais fáceis, 4 das 15 intermediárias e 3 das 15 mais difíceis. Então, as duas tiveram 15 acertos, né? E essa pessoa ela teve 736,3 pontos. Foram 333 pontos de diferença, tá? Então, eu falei 15, né? Mas dá 15, 18, é isso? Isso, 18. Então, ambas acertaram 18 questões, mas a pessoa B ela foi muito mais coerente, né? Então, por isso ela teve, mesmo acertando a mesma quantidade de questões, vamos falar de TCT, né? Teoria clássica dos testes ali. Então, de 45 ela acertou 18, a outra também, mas só que a pessoa B ela foi muito mais coerente, por isso ela teve uma nota muito mais alta, né? Então, a diferença de 333 pontos, né? Então, super considerável. Então, como eu disse anteriormente, acho que a palavra-chave quando falamos de TRI é a coerência, né, professor?
Sem dúvida. A coerência é a coisa mais relevante a ser levada em conta numa prova como essa. Tá? Não tem como fugir disso. Aí eu já peguei também casos de candidatos que acertaram 5 questões e a nota que elas tiveram foi a mesma nota de que se não tivesse acertado nada. Então, professor, e o que o senhor achou da última prova, né? A prova do Enem de 2024 ali. Qual a sua análise sobre essa prova comparado às provas anteriores do Enem? Olha, eu não consegui verificar nelas nada de tão relevante para justificar a gritaria que houve, né, muitas reclamações, muita coisa rolando nas redes sociais. Então, não vejo por que teria que criticar essa prova. Tá? Não me parecem que os itens sejam um grau de dificuldade maior ou menor do que em outros anos. O tema de redação me pareceu super bom, né, com muitas possibilidades que os candidatos, a maioria deve estar bem preparada para trabalhar, então me surpreendeu o número de notas máximas na redação esse ano, achei muito baixo. Bacana, bacana. E então, hoje, se um aluno chegasse e falasse, professor, me dá algumas dicas de como eu deveria me comportar na prova do Enem, no sentido de estratégia, né? Se você pudesse passar algumas dicas para o estudante, né? Quais seriam essas dicas e por que isso? A melhor forma de fazer a resolução da prova. Pegou, abriu o caderno, começou na primeira questão, fez a leitura, conseguiu resolvê-la e encontrar a resposta? Ótimo. Já marca e deixa uma marquinha na questão informando que você já a resolveu. Vá para a seguinte. Vou ter que ler novamente. Não faça isso agora. Se você não conseguiu resolvê-la de primeira, se você não conseguiu chegar à resposta imediatamente, pule. Vá para a questão seguinte. Mas deixe uma marquinha informando que você já passou por essa questão e qual foi a sua impressão sobre ela. Eu achei essa questão difícil. Coloca lá. Difícil. Você olhou a questão e falou assim, não sei nem do que se trata isso. Né? Muito difícil. Né? Marca lá, faz uma marquinha e vai para a próxima. Você não vai gastar, eu vou gastar fazendo isso. Não vai. Não vai. Você vai gastar muito menos tempo. E nessa primeira passada, você já vai ter resolvido e encontrado a resposta de várias questões. Quais são elas? As questões mais fáceis. Então você já garantiu resolver as questões mais fáceis, que são aquelas que você precisa acertar, porque Para elas vão ser aumentar o coerentes. seu grau de coerência. Com certeza. Você resolveu elas no começo da prova, no momento que você estava mais descansado. Né? Aí você faz isso nas duas provas, nas 90 questões, e depois retorna. Não, vou novamente passar por aquelas que eu ainda não consegui resolver. Mas você vai passar por todas as que você não conseguiu resolver? Não. Repasse primeiramente aquelas que você já fez uma marquinha indicando, eu acho que sei. Porque estas são as que estão mais próximas da sua aptidão, que você tem mais chance de acertar e de aumentar a sua coerência. Então você vai afunilando, resolvendo progressivamente das que são mais fáceis para você até as que são as mais difíceis para você. Isso é importante por quê? Porque você garante um nível de acerto alto nas questões que estão dentro da sua aptidão. Você garante a demonstração de que você é coerente nas suas respostas. Isso funciona? Funciona. Agora, qual é a questão? Se você deixar para fazer isso somente no dia da prova do Enem, dia de prova, nível de adrenalina lá no alto, a pessoa está extremamente tensa. Qual vai ser a resposta que o aluno vai dar a esse medo que ele está? Né? A adrenalina é a resposta ao perigo. Eu tenho um perigo, como é que eu respondo a ele? Se a pessoa o ano inteiro
fez as avaliações, resolvendo. Questão número um, não saio dela enquanto não achar a resposta. Questão número 2, não saio dela enquanto não achar a resposta. Sucessivamente até a última questão da prova, na hora da adrenalina alta, é exatamente isso que o candidato vai fazer. Quer fazer isso? Você tem que treinar ao longo do ano, para que esse seja seu comportamento padrão de resolução. Né? E vai funcionar. Você pode ter certeza, isso vai dar um desempenho muito melhor. O senhor falou sobre essa questão de treinar e não sei se quem está nos assistindo, nos ouvindo sabe, mas a Estuda.com, ela foi criada exatamente dessa forma, né? Então lá em 2013, meu irmão estava estudando para o Enem e ele estava baixando provas anteriores ali do Enem, baixando o gabarito, resolvendo, corrigindo para ver o que ele estava pior, ou o que ele precisava melhorar para direcionar o estudo dele. Então, ele estava treinando, né, praticando, né, como o senhor sugeriu aí, para diagnosticar isso e direcionar o estudo dele para no dia ele tivesse treinado, né? Então, foi assim que surgiu, né? Antigamente chamava-se Estudavest, né? Hoje Estuda.com. E nós temos um banco gigantesco, todas as provas do Enem, de diversos vestibulares, públicos e privados, e ali você pode treinar, praticar, ter acesso ao seu desempenho individual para conseguir direcionar o seu estudo, né? Inclusive dentro da plataforma nós temos o raio-x do Enem, né, professor? Que você pode jogar ali sua nota do último Enem e ele consegue te mostrar o quão coerente você foi. Então ele mostra a sua coerência ali, te mostra quais questões você deveria acertar, né? O professor nos ajudou a construir também essa ferramenta, né? Eu fazia isso, eu me lembro até hoje, eu fazia isso para os alunos manualmente, mas dava um trabalho Manualmente. medonho. E aí um dia você estava lá, você e o Vitor, vocês dois da estudo, vocês olharam e falaram assim, mas o que você tá fazendo, professor? Eu mostrei, ele falou assim, vou automatizar isso. Sim. E em 2 semanas estava o raio-x, uma eficácia muito grande. Então tem que treinar antes, né? E, e, e a plataforma tem isso, a Estuda tem isso, é uma coisa necessária que as pessoas é, têm que treinar. Mas você lembra que se você fez 2.000 questões, você acertou 1.900, que ótimo. Quais foram as 100 que você errou? Que assuntos você errou? Como que você pode aprender com estes erros e melhorar? E o ponto é, tem até alunos que fazem isso? Deve ter um ou dois ou Ah, três, muito né? Porque raro. você planilhar isso, vamos assim dizer, anotar o que Muito eu estou bem, o que eu estou trabalhoso. mal, quanto que eu fiz, como é que está a minha taxa de acerto, sabe? Poucos alunos fazem isso. E o bacana da Estuda é justamente isso. Nós A conseguimos plataforma ter esse vasto automatiza banco de tudo. questões, provas simuladas, que o aluno ele consegue interagir e nós vamos devolvendo essas informações para ele para que realmente ele consiga direcionar esse estudo dele, né? É bem isso. E treinar, gente. As pessoas, é, é, especialmente pelo fato de que toda a nossa vida escolar ela é avaliada num modelo de avaliação que é a teoria clássica dos testes. E o Enem é avaliado pela TRI, é preciso se adaptar, ter uma adaptação a esse modelo novo. Temos que ter consciência de que os alunos hoje são submetidos a um grau de dificuldade muito, mas muito maior do que você foi, cara, do que eu fui, do que as gerações precedentes foram. Tá? Quando eu fiz o meu vestibular, um acerto de 65% das questões da prova garantia uma colocação excepcionalmente alta no vestibular. Né? Hoje, o candidato precisa ter um acerto aí de 80%, 85% para começar a disputar as vagas mais buscadas. Sim, sim. Né? O que não é pouca coisa. Tem muito aluno que gosta de fazer isso no papel, né? Então pode falar, não gosto de plataforma online, mas não sei se o pessoal sabe, a Estuda ela tem toda uma tecnologia de avaliação impressa. Então hoje o estudante ele pode entrar na plataforma, ele pode baixar essa prova, baixar o nosso cartão de respostas, ele pode preencher igualzinho ele preenche o do Enem, tirar uma foto do celular e subir isso na plataforma que no final ele tem toda essa correção automática, né? Então a gente consegue mostrar o que ele acertou, o que ele errou, todo o detalhamento disso,
que é super importante, né, professor, como a gente disse aqui na estratégia. E isso não é uma coisa nova, né, Carlos? É. A Já tem estudo tem algum tempo tanta... que a gente Eu me construiu, surpreendo, mas tem muito estudante que não eu me conhece, não surpreendo que sabe, os isso é um sistemas de super ensino diferencial da estudo. não tenham até hoje desenvolvido uma coisa que seja minimamente semelhante. Então, fala um pouquinho sobre redação também para a gente fechar aqui esse papo sobre o Enem. Redação, entre 29% e 31% dos pontos possíveis. Então, são muitos pontos. O aluno tem que ter clareza que ele tem que ir bem na redação. A redação ele tem que ter uma nota que seja alta. Só que a redação não é avaliada pela TRI. Esse é um ponto importante Sabe? que eu Ela ia é colocar avaliada aqui. pela teoria clássica. Então, são 5 competências, cada são 200 pontos, né? Dentro desses 200 pontos são faixas variando de 40 em 40 pontos. É muito mais técnica, o aluno tem que dominar a técnica e tem que ter um repertório cultural para falar sobre qualquer assunto. Para argumentar, né, professor? Porque às vezes vem uns temas que você fala, meu Deus, o que é isso? Né? Então tem alguns temas que são mais elaborados, mas é técnica, o aluno tem que ter um repertório cultural para trabalhar qualquer tema. Agora, é importante? É. Redação é algo fundamental. O aluno pode zerar na redação? Se ele zerar na redação, ou é por uma daquelas razões que a gente colocou, ou porque ele escreveu um não texto. E existem casos desses. Mas a pontuação da redação é curioso, porque pontuar, ela pontua de 40 a 1000. Uhum. Né? Porque se um dos corretores der a nota 0, ele falou, olha, isso é um não texto, a nota é 0, ele é desclassificado. Né? Mas é importante ficar muito atento, porque impacta demasiadamente na média. Eu tenho vários estudos que eu fiz que mostram isso. E aí tem até uma discussão que nós já tivemos algumas vezes também, que eu acho que é um tema interessante também para trazer para quem nos ouve e nos assiste, que é a perseguição pela nota 1000, né? Então, todo mundo corre muito atrás disso, mas queria que o senhor colocasse aí um pouco da sua opinião a respeito disso. São tão poucas pessoas que conseguem nota 1000 de redação que você Esse ano ficar foram perseguindo 11, 12? algo. Esse ano foram 12, cara. E me surpreendeu demais, porque o tema era um tema que aparentemente, sabe, dava para desenvolver muito bem. 12. Perfeito. 12. O ano anterior foram 60. E que foi um número excepcional, porque tem sido bem mais baixo, tá? Os números de candidatos que têm tirado 1000 em redação, né? Está aí entre 20, 30, né? Então não é uma coisa muito comum tirar 1000 na redação. Era muito comum a pessoa tirar 100, a nota máxima era 100. E no novo Enem, durante um tempo, também teve milhares de pessoas. Mas desde que eles estabeleceram novos parâmetros de correção, a coisa ficou muito complicada. É muito. Então, eu vou pegar um exemplo. O Enem 2023. Foram 60 pessoas que tiraram a nota 1000. E foram 12.835 pessoas que tiraram nota 980. Para o candidato tirar 980, tem que ter dado 1000 e o outro tem que ter dado 960. Então eu posso dizer que não foram só 60 que tiraram nota 1000, é que esses 60 tiraram nota 1000 dos dois corretores. Teve um universo de 12.835 pessoas que tiraram nota 1000, mas que acabaram ficando com 980. É interessante analisar essas pessoas para ver onde que elas erraram. Uhum. E eu fiz isso. De 2015 analisei todas as pessoas que tiraram 980 desde 2015. Uhum. Inicialmente, as duas competências que eram mais problemáticas eram a competência 1, que é a parte da norma culta, e a competência 5,
que é a competência da proposta de intervenção. Mas os alunos rapidamente foram sendo treinados para fazer proposta de intervenção adequada e a frequência de problemas em proposta de intervenção foi caindo. Em 2017, se não me falha a memória, o critério de avaliação de correção das redações, e a partir de então a competência 3 passou a ser a competência que também tem um certo índice de erro. Então, a gente vai pegar ali em torno de 70% a 80% dos candidatos que tiram nota 980 perderam essa pontuação na competência 1. E aí 15% a 20% perderam na competência 3. Mas parece que não faz sentido um aluno muito bom não conseguir a nota máxima na competência 3. É que a competência 3 avalia também a organização do texto, se ele é um texto planejado. O corretor consegue olhar e falar, olha, essa pessoa pensou esse texto antes de começar a escrevê-lo. Ela fez um plano de texto. Ela estabeleceu quais seriam as suas premissas, né, as suas teses e os seus argumentos para construir uma proposta de intervenção que alinhava isso tudo. Então o corretor ele consegue olhar e ver que o texto é um texto planejado, ou não. E aí, de novo, a pessoa escreve super bem, ela fala, não preciso fazer projeto de texto, eu consigo pegar e escrever de pronto. E aí ela vai falhar na competência 3. Boa. Tenho Atenção, certeza tem que ter muito cuidado. Uma ótima dica aí para estudantes que performam muito bem aí, mas que talvez não conseguem chegar nesse 960, 980 e 1000. Nota essa dica aí que o professor trouxe para vocês. Professor, e sobre o SISU, né? Então, esse sistema de seleção unificado, né? Qual a sua opinião sobre ele? Sobre vantagens, desvantagens? Olha, eu acho que o SISU ele se insere numa realidade que é mundial. Essas provas gerais, sistema de seleção que unifica, é algo que você encontra no Japão, na China, na Europa, vários países. Então o SISU ele se enquadra numa realidade que não é só brasileira. É vantajoso? Muito, porque o candidato ele pode se habilitar a vagas em outros estados, ele não precisa se deslocar para fazer prova em cada estado que ele quiser. Antigamente era muito comum o que a gente chamava de vestitur, né? Era o turismo de vestibular. O cara saía, tinha um roteiro estabelecido, tal dia em tal faculdade, tal dia em tal faculdade. Né? E isso, com o SISU, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil, certo? Os alunos tendem a não mudar. A mobilidade ainda é baixa no Brasil. Né? Isso é uma desvantagem. Você pega no resto do mundo, os alunos, quando vão fazer o curso superior, eles deixam a casa dos pais e vão onde tem a vaga que eles almejam. Que ainda é muito comum falar assim, não, vou fazer aqui na minha cidade mesmo que o curso não seja bom, mesmo que seja uma outra faculdade, mas eu estou perto da família. É muito bom você buscar as melhores vagas no curso que você deseja. E você pode fazer isso tudo de forma unificada. Grande vantagem. Tem desvantagem. Primeiro, porque não tem como se colocar numa prova dessas questões de cunho regional. Então, características da cultura regional, né, da literatura regional, das artes plásticas regionais, que seria relevante que o aluno soubesse daquele seu estado, não vai poder ser pedido, porque eu preciso de um assunto que seja nacional. Uma questão que também tem sido bem relevante é que naqueles cursos muito disputados, que se deslocar de um estado para outro, ele vai fazer o curso lá, não porque ele tem interesse de se mudar para esse estado, mas que ele quer só fazer o curso. Ele faz o curso, terminado, ele volta para o seu estado de origem. Pensemos, quando uma instituição cria um curso naquele local, ela está pensando em atender uma demanda do mercado de trabalho daquele lugar. Então, se os profissionais
não permanecem ali, uma das características, uma das finalidades da criação da universidade se perde. Mas a universidade é federal, sim, ela é federal, mas ela é a universidade de algum lugar. Ela não é simplesmente universidade federal. Ela tem uma vinculação, uma aderência a um espaço físico, né, geográfico, no qual ela vai resolver problemas sociais que a universidade e os cursos vão contribuir para isso. Né? Mas, de uma maneira geral, acho que está sendo muito bom. Boa. Acho que foi uma conversa muito, muito legal. Queria super agradecer a sua disponibilidade para falar. Eu acho que é um tema super importante. A gente acabou de ter o resultado do SISU aí. Então, ajudar aí os estudantes a entenderem um pouquinho mais sobre o Enem, o que é essa prova, como é que funciona, sobre a questão da nota, né? Muita gente ainda questiona aí a TRI e um pouco sobre essas dicas e estratégias que a gente falou. Então, super agradeço aí a sua participação. Se quiser deixar uma mensagem, fica super à vontade. Quero cumprimentar a Estuda, porque esse é o tipo de coisa que precisa ser feito, precisa ser divulgado. Eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o presidente do INEP, ano retrasado, e uma das coisas que eu falei a ele, né, conversei com ele, conversei com o presidente do Conselho de Educação, falei, olha, as autoridades públicas têm que pensar em fazer campanhas de divulgação, de informação. Não é possível ficar do país inteiro é, refém, né, da desinformação. E acaba, inclusive, sendo um local de fácil proliferação de mentiras, né, que são, o pessoal chama de fake news. Eu não gosto desse nome. Para mim, a língua portuguesa é ótima, já temos palavras para isso, mentiras. Né? Ok. É preciso divulgar, acho que a Estuda está fazendo um excelente papel, que é o papel pedagógico. Boa, boa, boa. Então tá, obrigado pessoal. Nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, e nós vamos produzir conteúdos cada vez melhores aqui para vocês. Inclusive, se tiverem sugestões, deixem aqui também, viu? Obrigado, professor. Tchau, tchau.